Hoje nós vamos falar sobre a maldição hereditária que a gente carrega no nosso DNA. Essa maldição hereditária é natural, a gente carrega dos nossos pais, alguns têm problema de coração, de pressão, enfim. Hoje eu quero falar sobre a maldição hereditária espiritual. Essa maldição hereditária, na realidade, é através das escolhas dos nossos pais que vão pra gente, a gente começa a fazer as nossas escolhas e carrega os nossos filhos também. E essas escolhas, na realidade, são a desobediência. Eu queria te trazer para uma história muito interessante que vai abrir a sua mente. Ela se encontra em 2 Samuel 12, quando o profeta Natan repreende Davi e ele começa com uma história. Ele chega para Davi e diz assim: Rei Davi, havia aqui na cidade 2 homens. Um era muito rico e o outro pobre. O rico tinha uma quantidade de ovelhas, de gados, que não dava para contar. Mas o pobre só tinha uma cordeirinha pequenininha que ele comprara quando ela era bem criancinha. E ele criou ela na sua casa, junto com seus filhos. Ela comia do seu prato, ela bebia no seu copo e ela dormia nos seus braços. E ela era como uma filha. E vindo um viajante a visitar esse homem rico, ele não quis tomar uma das suas ovelhas para dar para esse homem, né? E ele preparou, foi lá, pegou a ovelha desse homem, que era pobre, preparou ela e deu ela para esse homem, esse viajante, né? E em vez dele pegar uma deles, ele fez isso. E o rei Davi, quando ouviu essa história, ele ficou irado, acendeu um furor sobre ele, sobremaneira, contra aquele homem, e ele diz assim para o profeta Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha, eu quero restituir ele 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. O profeta Natan falou para Davi: Davi, tu é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei a casa do Senhor e as mulheres do Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se caso isso fora pouco, eu teria acrescentado muito mais se você quisesse. Porque você desprezou a palavra do Senhor. E fazendo aquilo que era mal. Foi uma péssima escolha que ele fez. Você feriu Urias o Heteu, matou ele e pegou a mulher dele para você. Você feriu ele com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Portanto, porque você desprezaste e tomou a mulher de Urias, o Heteu. E agora, Davi, diz o Senhor, eis que da sua própria casa eu vou trazer o mal sobre você. Eu vou fazer com que as suas mulheres se deitam à vista, à luz do sol com o seu próximo. Tudo aquilo que você fez escondido, eu vou fazer à luz do dia. Bom, não dá para esconder nada do Senhor, né? E ele diz assim: então, disse Davi a Natan: Natan, pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. E Natan diz: o Senhor te perdoou do seu pecado. Você não vai morrer. Porque naquela época, eles iam morrer. E Davi blasfemou o nome de Deus aos inimigos, né? E, consequentemente, ele fala assim: o filho que nasceu dessa mulher morrerá. E, então, é uma história para ilustrar que na vida a gente carrega, sim, DNA dos nossos avós, né? A gente vê diabetes, a gente vê problema de coração, a gente vê problema mental, né? Problema cognitivo. Tem várias maldições hereditárias que a gente carrega. E o bacana disso tudo, eu queria te falar agora, falar o que fazer, né? Lembra que eu falei o que fazer?
É simples. O que fazer é se arrepender. Quando o cristão aceita Jesus como Senhor e Salvador, toda maldição hereditária espiritual e do DNA é quebrada, né? Como quebrada? Acaba. Deus elimina aquilo. Eu creio 100% nisso. E é uma decisão, e é uma fé. Fé a gente não precisa ver para crer. A vida da fé, a academia da fé, é um exercício como físico. Então, eu queria encorajar você que conhece a Cristo, ou você que não conhece, ou já conheceu essa história, é linda, mas a consequência dessa história foi terrível, né? E a gente vê, né, na sequência, Davi, ele não pode construir o templo. Quem constrói o templo é o filho dele de Betseba. A Betseba, na realidade, eu não considero ela mulher de Davi. Ela sempre foi mulher de Urias, né? Davi foi que matou, né, o seu marido, né, um fiel escudeiro, um homem fiel, um homem justo, um homem que foi fiel a ele em todo o tempo. Mas ele se arrepende, naquele momento ele se arrepende de verdade, e ele muda de direção, e ele paga um preço muito caro, onde os seus próprios filhos deitaram com as suas mulheres à luz do dia, fizeram orgias, e ele sofreu consequências terríveis, né? Então eu queria encorajar você agora a poder entender, né, que na nossa vida, no nosso DNA espiritual, são as nossas escolhas. E a obediência é o caminho que leva, e o arrependimento. Eu falo que obediência e arrependimento têm que andar junto, né? Quando eu me arrependo, eu me torno obediente. Quando eu não me arrependo, ou fico só remoendo, né, vivendo uma vida de remorso, eu não me arrependo. Eu vivo no pecado. E essa é a diferença. Todos nós somos pecadores e seremos pecadores até o último suspiro. Mas a grande sacada é a gente não deixar o pecado virar rotina. A gente tem que eliminar ele, a gente tem que se arrepender, mudar a direção, seguir adiante. Espero que essa mensagem possa ajudar você, né, a superar esse DNA, tanto o físico quanto o espiritual. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.